Aqui pega a visão, aqui no sabe, o verso tá no som. Cantando e aprendendo, a nota no fim vai ultrapassar o seu coração. Tipo uma proporção, a cada batida a mente aprende com o Enem. De forma diferente, do jeitinho brasileiro de si. Apresento a você, saber e verso, seja bem-vindo. Fala rapaziada, sejam bem-vindos, esse é o projeto do Mais Ciência, é um podcast do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, está sendo gravado aqui na Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos. No episódio de hoje vamos falar um pouco sobre a geografia, a cidade e o acúmulo dos tempos, quais as temporalidades observadas no planejamento urbano e nos diferentes espaços, lugares da cidade. Estamos com a geógrafa Karina Reis, aí pode se apresentar, Karina. Olá, eu sou Karina, sou formada em licenciatura em Geografia pelo Instituto Federal Fluminense, mestranda do PPGEDAP, um mestrado acadêmico em Desenvolvimento Regional, Ambiente e Políticas Públicas da UF, pós-graduada em Cidades e Suas Tecnologias no Instituto Federal Fluminense e estou como professora da rede municipal no ensino fundamental. E também a gente está aqui com a tutora do pré-vestibular Jorge da Paz Almeida, Ruth Machado. Olá, gente, tudo bem? Eu sou graduanda, né? Estou no 8º período, aí na reta final, curso de licenciatura em Geografia, e no momento é isso. Também... Tá construindo um portfólio, né? Pois é. Também estamos com a convidada Ana Francisca, presidente do Conselho Municipal de Cultura, gerente dos projetos criativos Fran Produz. Olá, meu nome é Ana Francisca, mas vocês podem me chamar de Fran. Eu vou apresentar meu currículo Lattes também, sou formada em artes visuais, tenho pós-graduação em metodologia de ensino em sociologia e filosofia, pós-graduação pelo IFE em gestão, design e marketing, e estou cursando mestrado em propriedade intelectual no IFE também, além do curso técnico em eventos e mais um monte de curso na área cultural. A gente vai perder o podcast aqui todo falando sobre isso. Tamo junto. Então vamos começar pelas primeiras entrevistas, rapaziada. Vamos começar com Karina. Como a interação entre homem, sociedade e natureza molda o planejamento das cidades ao longo do tempo? Na geografia, a gente tem duas correntes principais que explicam essa interação e fundamentais, que é a teoria do determinismo, que é uma teoria alemã que diz que o meio natural determina o desenvolvimento da sociedade. E nós temos a teoria do possibilismo, que é uma teoria francesa, que diz que nós, sociedades, podemos modificar os meios para poder se desenvolver. Quando Ratzel, o alemão, que desenvolveu a teoria do determinismo há muitos séculos atrás, diz que a natureza determina a sociedade, ele quer dizer que os fatores biológicos e os fatores naturais vão ser o meio de desenvolvimento daquela sociedade. Só que depois, Labrache descobre que não, que nós, como a gente tem hoje, com o avanço das técnicas e das tecnologias, podemos modificar o meio natural para que aquela sociedade se desenvolva, mesmo em condições desfavoráveis a ela, quando a gente fala da parte da fisiologia daquele local, daquela região. Então, a interação se dá no planejamento da seguinte maneira. Quando o homem descobre que ele pode dominar técnicas e modificar aqueles meios, ele não pensou nas consequências que a gente vê hoje, que a gente tem hoje. Ele pensou em evoluir, em desenvolver. Ele colocou a economia acima do que a gente hoje vê que é da natureza. Só que o homem depende de tudo quanto é elemento natural para viver. O homem depende da água, depende do ar, o homem depende do solo. Só que, na época que se criou a corrente do possibilismo, essa parte não foi analisada. E por isso que hoje a gente tem as problemáticas todas socioambientais no mundo. Então, o que acontece? Com essa problemática que a gente tem do possibilismo do homem pensar em modificar a natureza para poder conseguir o desenvolvimento econômico, o homem não pensou que, quando a gente, vou dar um exemplo prático, quando a gente aterra o Rio Paraíba para poder construir um centro histórico e a gente continua a construir em lugares proibidos, como a Lagoa do Furtado, que a gente tem ali na área da Ponte Leonel Brizola, Alberto Sampaio, e do estacionamento que foi provisório
foi provisoriamente o camelódromo, e a gente vai ali e aterra, e põe cimento, e põe asfalto, a gente tira o local daquela lagoa, a gente vê a problemática que a gente tem hoje com a impermeabilização do solo e os alagamentos constantes que a gente tem. Não só lá, mas em várias áreas da cidade. E esse é um exemplo. Então, o que acontece no planejamento urbano? Muito nós estudamos, nós nos pós-graduamos, nós entendemos que, primeiro, a gente tem que olhar para a parte ambiental, só que nós não praticamos. Nós continuamos a agir com base na economia. Nós continuamos a usar asfalto em locais que podem ser ainda, ruas que ainda podem ser de calçamento, que tem uma melhor impermeabilização da chuva, porque o asfalto é moderno. Então, a gente está colocando na sociedade o modernismo e a economia na frente da natureza, esquecendo que a natureza demora séculos para recompor o que nós estamos destruindo e, assim, destruirmos a nossa sociedade. Exatamente isso. Ruth, de que forma o ambiente natural influencia as decisões de planejamento urbano? Essa questão aí também está muito ligada à questão de segregação, né? Se eu não estiver errada. Também. Porque muitas das vezes a gente critica que tem a questão do Rio Ururaí, que as pessoas elas fazem aquelas construções ali, né, naquela área ali do rio, naquela encosta, vamos dizer assim. Só que a gente deve se perguntar também, né? Será que elas se construíram ali porque quiseram ou porque não tem espaço dentro da cidade? E porque elas não têm a assessoria técnica que deveria ter, gratuita por lei, para poder saber que ali não pode construir ou até onde pode construir. Sim. Né? Não tem planejamento. A gente aqui na cidade não tem planejamento. E a cidade também, eu vejo assim, que ela é construída também, né, vamos falar da área central, né? Ela é construída e planejada, muitas vezes, não é para um grupo que está ali... É um grupo que é deixado de lado, né? Então, muitas vezes, esse grupo ele não tem para onde ir. Então, é nesses ambientes aí que eles vão construir. E sem nenhum apoio técnico do Estado. O Estado não vai ali te ajudar e dizer para você o que você pode e não pode fazer. Ele vai depois, quando ele quer te arrebentar para tirar você, porque algum empresário diz que aquela área é dele, Sim. ou para fazer alguma coisa em prol do mercado, mas nunca para favorecer a população. Exatamente. Não sei se eu consegui responder. Não, tá ótimo a resposta. Ana, como o grafite surgiu na sua vida? O grafite surgiu na minha vida no período da faculdade. Eu estava cursando artes visuais e eu precisei fazer um trabalho sobre arte urbana. Foi um dos primeiros eventos que eu organizei, juntando todas as linguagens artísticas que haviam-se em Campos. E aí eu convidei os grafiteiros para fazer um painel lá na faculdade, foi na Fafic, antiga Fafic, no antigo prédio, né? Esse foi o primeiro acesso. Desde então, eu identifiquei no grafite algo que eu já identificava nas outras áreas que eu trabalhava, né, relacionadas à produção cultural. Eu cursei artes visuais porque não tinha produção cultural na região, mas eu já organizava eventos, comecei organizando música, depois comecei organizando teatro e fiz a faculdade de artes visuais por não ter outra linguagem artística nem produção cultural no município. Então, a partir daquele evento que foi chamado Tribos Urbanas, a gente conectou todas essas tribos do município, eu tive acesso a esses grafiteiros e percebi que havia uma necessidade de organizar aquilo que eles faziam. O grafite ainda não era legalizado, ainda tinha um grande tabu de descriminalização na rua, né, esse tabu de pichação, grafite. E foi assim que a gente começou, através desse evento. Logo em seguida, eu comecei a pintar também. Eu era a única mulher no meio dos meninos. Mas, por muito pouco tempo, eu pintei. Só durante o período mesmo da faculdade, porque eu logo comecei a produzir, né, grafite, projetos, eventos, leis, entre outras coisas relacionadas à arte urbana. Ok. Karina, como as cidades modernas estão lidando com os desafios de integrar a natureza aos espaços urbanos? Então, o certo, com todos os estudos que a gente tem hoje na área de planejamento e gestão, era integrar, sim, o ambiente natural. Por quê? Por exemplo, vou dar um exemplo prático daqui de Campos Goytacazes. Nós perdemos muitas áreas verdes com essa urbanização que foi feita de forma errônea. Nós temos o centro histórico
Qual é a configuração do Centro Histórico de Campos? Não se respeitou. A gente sabe que Campos é uma cidade de pessoas, né, ligadas à indústria sucroalcooleira, né, dos barões ligados à indústria sucroalcooleira, baseada na escravidão de pessoas, né, e na exploração não só das pessoas, mas também da cidade em si. Por quê? Quando essas pessoas da elite, eles foram morar no centro histórico, eles modificaram o centro histórico não de acordo com as nossas características naturais. Eles modificaram o centro histórico a partir das suas viagens à Europa, utilizando uma arquitetura que não é brasileira, né? Nós temos ali, né, no Jardim do Liceu, a gente tem toda uma arquitetura do antigo Fórum que não é brasileira, e dali foi removido o quê? A flora natural que a gente tinha. Isso a gente tem que deixar claro. A Praça São Salvador. O que é a Praça São Salvador hoje em dia? Quem viveu, tem mais de 30 anos como eu, sabe que a Praça São Salvador tinha todo um estilo daqui da região, de arborização, tinha todo um cenário diferente do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma selva de pedra, com palmeira. Então, essas influências, né, esse planejamento não está de acordo nem com a nossa identidade, com a identidade cultural da cidade, e muito menos com a fisiologia natural e nossa flora. Então, assim, a gente vê que o nosso planejamento precisa melhorar muito, isso influencia muito, porque a gente tem problemáticas ali na Praça São Salvador, a gente tem, quando chove, pessoas escorregando, a gente tem um sol horroroso no verão, que não dá para ninguém ficar sentado naqueles bancos de mármore. Então, isso tudo influencia. E por quê? Nós estamos no século XXI, a reforma foi recente. Por que não foi se pensado num planejamento de um local público de grande acesso e circulação de acordo com as características naturais da nossa cidade? Exatamente. Ruth, como a compreensão dessa integração entre homem, sociedade e natureza pode ajudar os estudantes a entender as questões urbanas do Enem? Então, foi uma aula, né? Eu dei sobre essa aula há 2 semanas atrás para os estudantes, né? E assim a gente discutiu dentro da sala de aula questões muito voltadas para a sustentabilidade, né? E também impactos, né? Os impactos humanos no meio ambiente. A gente está com uma discussão muito grande sobre as mudanças climáticas, né? E eu acho que isso também casa muito bem com esse tema. Eu acho que é isso. Ok. Ana, podemos dizer que o grafite é uma crítica social, certo? Sim. Então, a gente pode observar que, a partir das temporalidades, ou seja, é possível reconhecer quando foi feito certo grafite, quanto tempo ele tem, quando que aquela ocasião ocorreu, qual a crítica ele está levando. Depende muito, sabe por quê? Porque o grafite, de fato, ele surgiu como uma crítica social e de reivindicação e de protesto, mas a gente tem uma história do grafite... me perdi agora. Mas a gente tem uma linha do grafite enquanto crime, do grafite marginalizado, do grafite de protesto, que é o início da história do grafite. Depois a gente vem de um desdobramento, que o grafite começou a alcançar lugares estéticos, designer, novela, propagandas, entre outros lugares, que a gente teve esse boom aí nos anos 2000 para cá. Depois, lá para o 2015, o grafite ele vem a ser legalizado, né? Fala-se que o grafite não é crime, que o grafite é algo legal, que o grafite é arte, diferente de pichação, que é crime, de acordo com o nosso Código Penal. E a gente vive hoje o momento do grafite voltado para comunicação, para o designer, para o empreendedorismo, que na nossa escola, na Escola da Rua, já deixa até de ser grafite, não é mais grafite, torna-se arte urbana.
Então, hoje, você tem que distinguir, para além da linguagem do grafite, da técnica com o spray, que seria o grafite, ou a escrita de grafite, porque é a técnica com o spray para o escritor de grafite, que seria, no caso, o grafiteiro, que faz parte de uma CRIO, que é um grupo de grafiteiros. Né? Essa é a essência do que é grafite. Mas um grafiteiro que pinta na rua e tem a sua letra, a sua tag, a sua expressão, ele também pode fazer um painel para uma farmácia. Isso é grafite? Não, isso é um trabalho comercial. Esse mesmo grafiteiro que pode pintar na rua com a sua expressão e pode fazer um trabalho comercial para pagar suas contas numa farmácia, ele pode ter uma produtora como eu e aprovar um edital para uma exposição usando a linguagem do grafite. Ou pode pintar uma empena, como o Hospital Veterinário da UENF, que recebeu a primeira empena de White Style do Rio de Janeiro, que foi assinada pelo Kyliakin Scott, inclusive artista desse boné aqui. Ele deixa de ser grafiteiro porque ele faz um projeto e recebe por isso? Não, porque ali ele está expressando o que ele faz na rua. Então, até me perdi da sua pergunta agora, eu acho que a distância da expressão e da identificação vai para o trabalho em si, daquilo que está acontecendo no momento, porque a gente sai desse primeiro momento em que o grafite sai só desse momento do protesto, da reivindicação, para um momento agora que ele pode ser usado para várias áreas. Como que você identifica um grafite na rua? Primeiro, você identifica pela tag. A tag é a assinatura do artista. Todo grafiteiro tem uma tag. Vou usar o exemplo do Kyliakin Scott. O nome dele é Kyliakin Scott, mas a tag dele é KNKS. Como que as tags são feitas? As tags são uma espécie de apelido ou nome dado ao artista para ele não ser identificado, porque era crime. Então, tinha as tags que eram seus codinomes. A minha tag, por exemplo, é Fran. A do Kyliakin é Kenny. Essa tag, normalmente, ela é construída até 5 sílabas, ou letras, ou como vocês puderem identificar. E aí isso pode ser um apelido, pode ser um codinome, pode ser iniciais, pode ser a ideia do artista, né? E aí você identifica a tag. A partir dessa tag, normalmente eles colocam um ano na lateralzinha, 2400, que é o ano que ele foi pintado. Outra maneira de identificar também é o tempo da tinta, né? Tem painéis que a gente já fez há mais de 5 anos. Você vai perceber que ele já está um pouco mais claro, um pouco mais, né? Então, assim, existem maneiras de identificar. Já a pichação você não consegue, por exemplo, porque o pichador ele vai, normalmente é feito em preto, ele picha, deixa a sua marca, você não consegue, é meio atemporal, assim, você não identifica tanto quanto um grafite que tem uma paleta de cores. Mas é possível, sim, identificar. Mas você precisa ter um entendimento sobre aquela linguagem. Provavelmente você não vai saber quem é um artista que está num lugar ou outro, porque você não conhece a história dele. Mas eu, que já convivo com o grafite, já identifico através da tag, porque eu sei o que é uma tag. E aí a gente consegue desdobrar essas questões aí quando você começa a estudar sobre arte urbana, né? Ou se identificar. Maneiro, bem legal. Então, Karina, a gente estava conversando sobre planejamento urbano, eu queria entrar nessa parte da segregação. Aí, sobre a segregação socioespacial, como essa se dá atualmente na cidade? Sim, atualmente na cidade, nós temos o quê? O centro, como a gente estava discutindo antes, centro histórico que foi desenvolvido, e a periferia e a baixada que foram desenvolvidas após esse centro histórico por pessoas que não podiam ocupar o centro histórico pela classe social, pessoas periféricas de classe baixa que foram ocupando a cidade sem planejamento na periferia. E o que acontece? Acontece que os acessos a essas pessoas são negados. Por quê? Porque o nosso governo, em geral, nosso governo, desde a base, desde a escala nacional até a escala local, ele é elitista. Então, ele prepara o centro para a elite e a periferia para a classe baixa. E, com isso, ele coíbe o acesso da classe baixa ao centro de diversas formas. Uma questão é a mobilidade urbana. Nós aqui em Campos enfrentamos um problema enorme com o transporte público. E não é só para comunidades mais afastadas, não. Para Guarulhos. Guarulhos, quem mora em Guarulhos, estuda, faz pré-vestibular, faz faculdade, tem um problema muito grande com o transporte público. A Baixada é a mesma questão. O transporte público é uma forma de segregar a população de classe baixa, de não deixar que aquela pessoa chegue ao centro. Outra questão de segregação socioespacial que a gente está vendo hoje, inclusive em Guarulhos, são a questão dos condomínios. Condomínios de classe média baixa e classe média alta,
que dividem lugar com as periferias, com conjuntos habitacionais populares, só que de formato diferente. Esses condomínios têm cercamento, esses condomínios têm área verde, que é o que hoje a gente luta no planejamento urbano para que tenha em toda a cidade, porque a área verde é lazer, a área verde provoca o saneamento urbano, né? E é muito importante para a população. Então, a população de classe baixa não tem essas áreas verdes que a gente vê atrás dos muros dos condomínios de classe média alta. A população da cidade, que é periférica, de classe baixa, ela encontra ruas impróprias para poder circular. E a gente sabe que, dentre a população, nós temos grupos de idosos, deficientes físicos, e nós temos normas da NBR que ditam como deve ser uma cidade para incluir a todos e para produzir acessibilidade para todos, que não são respeitadas. A gente tem obras do bairro Legal, que ocorrem como uma maquiagem para poder disfarçar essa segregação socioespacial. E o que nós vemos? Nós vemos a população de classe baixa sem lazer, sem acesso, pessoas que precisam trabalhar e enfrentam na rua o medo, porque nossas ruas não estão preparadas para quem anda a pé, para pedestre, nem para ciclista. Agora a gente está tendo um avanço de ciclovia, que é muito importante, que os empresários estão tentando barrar de qualquer maneira, né, inclusive na área central, e é um avanço conquistado com muito suor e que a gestão tem enfrentado muito, botado a cara na reta, enfrentado muito mesmo os empresários, porque eles queriam que não tivesse ciclovia para eles poderem estacionar seus carros. Exatamente. E os milhares de ciclistas, trabalhadores e estudantes que Trabalham pra precisam Funcionários deles, enfrentar a rua, sabe, numa bicicleta, porque não tem transporte público, Não sem tem. segurança, porque um empresário quer ter um lugar para estacionar o carro. Então, ele tira o direito de milhares para poder estacionar o seu carro. Ele quer tirar, porque até que a gente está tendo um avanço nessa parte de planejamento, está tendo um enfrentamento, e nós estamos conseguindo levar adiante essa parte da ciclovia, né? O governo e a comunidade, que está sempre rebatendo essas questões. Então, isso também é uma forma de segregação socioespacial, você tirar o direito do cidadão de ir e vir. A gente tem a problemática aqui, muito grande também, da questão dos moradores em situação de rua, que sofrem também com uma arquitetura hostil, que sempre os empresários e até igrejas, né, cercam as suas frentes para que essas pessoas não possam se abrigar. Então, também é uma parte da segregação socioespacial central. Nós temos o quê? A construção de shoppings. O shopping também é uma segregação socioespacial, porque a pessoa de classe baixa, que não tem uma área verde, que não tem uma praça para poder frequentar, não é que não vai se sentir bem. Ao chegar a um shopping, ela vai ter certo constrangimento de estar naquele lugar, um lazer que não é gratuito. Então, assim, a parte nossa, aqui na cidade, de segregação socioespacial é muito grande. Eu estou dando alguns exemplos para poder, né, tentar, de forma simples, explicar. Só que a gente tem outras questões também que precisam ser muito revistas no planejamento urbano. Nós tivemos a 6ª Conferência da Cidade, né? E o que aconteceu? A gente teve segregação, uma conferência que deveria ter participação popular, só que no planejamento da conferência, por ironia, uma conferência que fala de mobilidade, fala da participação, para que a gente planeje a cidade nos seus diferentes grupos, para suas diferentes necessidades, não facilitou o acesso da população em nada. A gente tem uma população de mais de 400 mil pessoas, e na conferência a gente teve 163 participantes. Então, assim, que participação popular é essa? Que direito à cidade é esse? Que o próprio governo coíbe e proíbe a população de estar nos seus espaços de direito. Então, Ruth, como os impactos sociais afetam o cotidiano das pessoas e qual o papel do planejamento urbano? Os impactos são muitos, né? Dentre eles, a gente tem a questão do transporte, né? Em Campos, a gente tem essa questão que o transporte ele é muito precarizado, né? Eu, de uma comunidade quilombola, né, eu tive que me mudar por causa por ser afetada, né, pela essa falta de transporte mesmo.
Em horário de pico, por exemplo, você anda em uma lata de sardinha, né? Porque falta esse planejamento no transporte público. A gente também tem as questões não sei se eu vou falar de forma correta, os alagamentos constantes que a gente tem no centro da cidade. Então, é aquilo, choveu um pouquinho, já era. Você fica sem mobilidade ali. Uma área que a gente vê muito recorrente isso é a área ali do mercado municipal, né? Quando o camelódromo estava ali, eles perdiam, né? As pessoas perdiam mesmo as suas mercadorias. Então, a gente vê que isso afeta muito o dia a dia também. A gente também tem a questão do esgoto. Em algumas ruas, a gente passa e o cheiro é totalmente desagradável. Então, acho que isso são questões, né, que afetam a população em geral. E o planejamento urbano ele deveria ser focado, né, principalmente para resolver essas questões que afetam a população. Não sei se eu consegui responder. Exatamente isso. Para fechar aqui a nossa pergunta do nosso episódio, Ana, quais propostas podem ser feitas para os alunos que estão ouvindo esse podcast e que querem aprender um pouco mais sobre o grafite? Quais são as suas produções futuras? Olha, dá para vocês fazerem aula de casa. A gente tem várias coisas no YouTube da minha antiga produtora, que é a ID Estúdio Criativo. Nós temos desde a história do grafite em Campos, todo apanhado da linha do tempo do grafite em Campos, desde o grafiteiro mais antigos aos mais atuais, com 2 episódios. Nós temos oficinas de grafite que foram feitas na pandemia, desde o iniciozinho do início da geração da tag, para você formar a sua letrinha, seu apelido, até a pintura de personagens. Temos também vídeos, documentários, mini documentários sobre as crios de Campos, que é lá no @ID Estúdio Criativo. E esse ano a gente fez vários projetos também, que foi essa empena que eu comentei aqui na última pergunta, né, que é a primeira empena de alfabeto em grafite do Rio de Janeiro, que está levando oficinas para as escolas municipais, estaduais, escolas públicas de preferência. Então, isso pode ser agendado. Vocês podem procurar o @caligrafia urbana, que é o nome desse projeto. Temos também, esse ano, exposições desses artistas. Temos os pontos de ônibus distribuídos pela cidade. Se você não consegue ir na UENF, não consegue ir até uma casa de cultura, você dentro do seu ônibus ou passando de camelinho, temos vários painéis nos pontos de ônibus. E o grafite está por aí, né? É só você parar para observar. E também, agora, né, eu falei da antiga produtora, mas a partir de agora a gente tem novas produções através do @fanproduz. Tudo, absolutamente tudo que é feito de grafite na cidade passa pela gente. É isso. Suas produções futuras, já falou, né? Produção futura, eu estou indo para Colômbia com o artista Pablo Malafaia em outubro. A gente aprovou um edital, ele vai pintar um mural de 100 metros quadrados na Colômbia, artista campista. É muito importante falar sobre isso também. Nós somos uma produção de Campos, com artistas de Campos, com um corpo técnico de Campos. Somos todos trabalhadores de cultura campistas. Campos não está ficando para trás. Esse ano eu aprovei 10 editais para Campos, a nível municipal, estadual e federal. Então, a gente fala muito assim, que nem a gente está falando aqui de planejamento urbano, que o pessoal quer trazer a Europa para Campos e não entende o que acontece em Campos. A mesma coisa acontecia com arte. As pessoas querem ir para o Rio de Janeiro, as pessoas querem ir para a Europa, mas não sabem que tem artista em Campos. Então, a gente está aqui para desmistificar isso. A gente está aqui para dizer que Campos tem artista, Campos tem produção local, tem pessoas qualificadas também na área, e a gente está trazendo isso e construindo isso na cidade, porque eu acho que a cidade é esse espaço mesmo, é esse espaço coletivo de expressão. Né? Por que a gente fica tanto trazendo expressões de fora e não reconhece a do nosso próprio local? Eu acho que produzir um artista campista e aprovar artistas campistas para levar para fora do Brasil, para o Rio de Janeiro, para outras capitais, é falar que nós também temos as nossas próprias expressões e não estamos ficando para trás, não. Isso aí. Gente, vou puxar para as considerações finais, tá bom? Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram, pedir para vocês deixarem o like no vídeo, comentar. Para quem está assistindo no Spotify, também compartilhar, enviar para um amigo seu. Eu gostaria de agradecer também ao Douglas, que fica por trás das câmeras lá, Douglas Costa, mais brabo. Salve, Douglas! E aí, é o projeto que está articulando todos os equipamentos, meu parceiro. E eu vou agradecer as convidadas presentes, a geógrafa Karina Reis, se quiser falar sobre um pouquinho, despedir da rapaziada, fica à vontade. Então, galera,
eu deixo aqui para vocês uma questão. O planejamento urbano não tem que ser como está sendo feito. Ele tem que ter participação popular e tem que ser para vários grupos da cidade. O que a gente pode fazer é pensar numa educação popular e tentar levar esse planejamento urbano realmente para as comunidades mais carentes, para que essas possam trazer suas problemáticas e formular políticas que vão além da formulação de políticas econômicas para os grandes empresariados. Então, vocês aqui estão aprendendo, né, vão ser futuros universitários, né, que é Claro, é o intuito. é um podcast do pré-vestibular, e também quem já é universitário, né, de diversas áreas, porque o planejamento urbano envolve a todos, como eu falei, é algo que tem que ser popular. Então, que vocês levem isso para frente e tentem fazer um esforço para, quando tiver uma conferência da cidade, participar. Tentem fazer um esforço de denunciar as problemáticas socioambientais. Sim, é muito importante. E votar consciente. Nós estamos em ano de eleição, ano eleitoral, é o votar consciente em primeiro lugar. Com certeza. Doutora Ruth, se quer falar alguma coisinha, agora é o momento. É só agradecer mesmo pelo convite, né? É um desafio para mim tá aqui, né? Não sou muito adaptada a esse negócio de câmera, mas é isso. Vamos para frente, né? E lutar pelo nosso direito, porque é direito nosso, não um processo de urbanização que inclua todos. É isso. Ana, pode ficar à Eu vou vontade. aproveitar que a gente está falando de políticas públicas, a minha deixa na mesma que a sua, mas como presidenta do Conselho Municipal de Cultura, também quero falar um pouquinho que a gente também precisa entender o que está acontecendo na cultura. Eu queria te contar, inclusive, sobre planejamento urbano, que ano passado surgiu para a gente um novo planejamento para aquela área ali que você citou, sobre onde era o camelô. Vocês sabiam que eles querem transformar em metade praça da Bíblia, metade praça para a cultura? Pois é, isso passou por onde? Pelo Conselho Municipal de Cultura, ao qual eu tenho o poder de votar sim ou não, dizer se isso deve ser feito ou não. Aí vem direto com a questão regional, né? A questão que vocês estão falando de estrutura, porque quando chove alaga tudo. Como que quer aprovar ali meio praça da Bíblia, meio praça da cultura e ainda ficar tudo alagado? Então, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, por que é importante participar dos conselhos, como a professora falou? Por que é importante repensar sobre a nossa ação como sociedade civil nesses espaços, nos lugares que a gente ocupa? E por que esses lugares que deveriam ser ocupados por arte, cultura, planejamentos, né, não são? Porque esses lugares são nossos enquanto seres sociais. São esses lugares que a gente precisa não só ocupar, como reivindicar. E como que a gente faz isso? Ocupando os conselhos, que no caso deve ser o regional, não sei qual que é o nome, no meu, o Conselho Municipal de Cultura. Então, esse papel é de todos nós cidadãos. Não só nós que estamos aqui falando sobre isso, mas de vocês que estão assistindo também. É válido, então, dá um Google aí, como que são esses conselhos, como que está acontecendo a cultura, como que está acontecendo a área de geografia, o que está acontecendo no meu município, para saber também o que essas pessoas aí, nesse período político, estão pensando em fazer com a nossa cidade, não é mesmo? É isso. É isso, rapaziada. Gostaria de agradecer. Esse episódio foi muito bom, muita fé. E até o próximo vídeo. Beijão. A mente aprende com o Enem, de forma diferente do jeitinho brasileiro de ser. Apresento a você, Saber e Verso, seja bem-vindo.